da aula aqui, compartilhar tela. Pronto. Então, o que a gente está vendo aqui? Sistema elétrico trifásico. Por que ele é tão importante? Por que ele é tão utilizado? Olhando para o gráfico vermelho aqui desse nosso desenho, dá para perceber que, muito embora a gente não perceba, nós não consigamos ver, por exemplo, a lâmpada ligando e desligando, se você pegar só uma fase, ela passa por momentos que o negócio desliga, né? Passa por 0 volts. E depois liga e tudo mais. Essa rede monofásica, quando você aplica a um motor elétrico, no caso, um motor elétrico monofásico, você obtém um comportamento que, muito embora para a gente não seja perceptível, é claramente perceptível no funcionamento do motor. A eficiência de um motor elétrico monofásico, ela é muito baixa. E todos os equipamentos que você usa em um ambiente industrial que são monofásicos têm uma eficiência baixa. Por que a eficiência é baixa? Porque normalmente a gente tem essa passagem aqui e isso implica para o motor em um sistema elétrico com um campo elétrico chamado campo elétrico pulsante. E o campo elétrico pulsante para motores elétricos não é muito eficiente, tá? Então, quando vocês vão falar de um motor elétrico trifásico, o motor elétrico trifásico vai ter as 3 fases, a V1, a V2 e a V3, por exemplo, sendo aplicadas aos grupos de bobinas do motor. Ou seja, no motor sempre vai ter alguma bobina recebendo a alimentação e fazendo com que o motor continue tendo torque durante o funcionamento dele. Então, o motor monofásico e o motor trifásico, a diferença de eficiência é gritante. Para dar um exemplo, o motor monofásico, normalmente a eficiência dele gira por volta dos 70%, certo? Um motor elétrico trifásico, hoje em dia, é produzido com eficiência de 94%, 95%. Olha a diferença. Olha como o negócio não tem nem comparação. Então, não tem como você pegar e botar frente a frente os dois. No ambiente industrial não teria nem como você usar só motores com as potências que a gente tem se fossem motores monofásicos. Fora a questão de consumo, um monte de outras coisas aí que implicariam. Então, mas, pô, motor elétrico é tão importante assim? Por que é tão importante? Vamos primeiro falar do sistema trifásico. Por que ele é muito importante para o nosso sistema de distribuição? Porque tem menos perdas. Porque os motores elétricos trifásicos são bem mais eficientes que o motor monofásico. E por ter potência constante, diferente do sistema monofásico, é basicamente esse motivo que faz com que os motores trifásicos sejam mais eficientes. E um outro detalhe muito importante, no ambiente industrial, os motores consomem boa parte da energia. Aqui está esse valor de 80%. Eu não lembro agora da fonte disso aqui. Deixa eu até achar onde que é a fonte. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu vou procurar de onde eu tirei esse consumo. Mas foi de algum estudo, tá? Depois eu quero pegar esse aqui para mostrar para vocês certinho, porque eu não gosto de dar valor sem dar referência de onde que isso vem, porque senão não é científico. Mas para que vocês tenham esse entendimento, no ambiente industrial, a gente tem um consumo elevadíssimo, na maior parte dos equipamentos, usa motor elétrico. Alguns de vocês já trabalham na indústria, motor elétrico é utilizado para fazer movimentação, para fazer bombeamento de água, para fazer ventilação, para fazer exaustão, para gerar ar comprimido para sistema de pneumática, é usado para deixa eu lembrar agora, para posicionamento, motor elétrico é utilizado em força para fazer tração do que for, compressão. Motor elétrico, gente, na verdade, você pode usar basicamente para qualquer coisa. Qualquer coisa que seja girante, você consiga colocar na ponta do eixo, basicamente, você consegue fazer com o motor elétrico. Então, o motor elétrico está aí e é um dos equipamentos, se não o mais utilizado, eu vou até falar, se não é o equipamento mais utilizado, é um dos mais utilizados.
E como eles consomem a maior parte da energia em um ambiente industrial, é importante que ele seja eficiente. Não teria como sustentar as indústrias que a gente tem na base do uso de motor elétrico monofásico, de corrente alternada. Tá? Então, esse daqui é a realidade do nosso mercado. Então, como essa eficiência ela é muito maior, a gente utiliza o meio de transmissão de energia elétrica trifásica no nosso dia a dia. Tá? E eu vou mostrar aqui uma animação para vocês entenderem por que no motor elétrico, o motor elétrico trifásico, ele é tão mais eficiente quando eu falo para vocês da característica de geração de energia. Deixa eu pegar aqui a animação, vou extrair na minha área de trabalho aqui. Extrair na minha área de trabalho. Vou pegar aqui. Isso aqui é uma animação didática do Senai de Santa Catarina, que mostra o funcionamento de um motor elétrico trifásico. Deixa eu abrir aqui. Beleza, propagandinha do Senai lá. Parte elétrica de um motor. Ó, eu vou ligar uma fase. O que vocês estão vendo aí? Polo positivo e negativo sendo gerado nos dois lados da bobina, que está sendo representada de maneira bem simplificada. E por que está trocando positivo com negativo? Hein? Ninguém vai me falar porque o positivo com o negativo está trocando. Bom, tá bom. Já que ninguém quer responder, eu vou falar então. Vou mostrar as outras Porque a fases. lâmina está girando? Não, não é motor girando, não. Isso aqui é o positivo e negativo gerado pela corrente entrando e saindo em sentidos assim alternados, né? Ora ela entra por um lado e sai para o outro, ora ela entra pelo outro lado e volta pelo primeiro. Então, isso aí é o que a gente chama de corrente alternada. Por causa dessa corrente alternada que a gente está vendo positivo e negativo trocando de lado. Isso é para a fase A. Como ninguém quer me responder, eu vou mostrar a fase B e vocês podem perceber que a diferença você não consegue perceber se você só olhar a fase B em relação à fase A. Mesma coisa a fase C. Você não consegue perceber a diferença entre a fase C, a fase A e a fase B. Porque, como eu expliquei para vocês antes, as três fases têm comportamento similar. Similar não, igual. Se eu pegar a primeira fase aqui, eu basicamente vou estar mostrando para vocês como que funciona o campo elétrico de um motor monofásico. Por isso que eu falo que o motor monofásico é tão pouco eficiente. Ele tem um campo elétrico pulsante. Esse campo elétrico pulsante aqui não dá a eficiência necessária para a nossa geração de energia. Legal. Então, vocês estão vendo esse campo elétrico pulsante de uma fase. Olha só o porquê que o sistema elétrico trifásico é tão legal. Quando você coloca as outras duas fases, né, formando o sistema elétrico trifásico, vocês conseguem perceber que por cada uma de ligar em um momento diferente, aquele campo que a gente via em uma fase pulsante, no conjunto, vira um campo do sistema elétrico girante, né? Que ele basicamente ele é contínuo e que ele arrasta o eixo continuamente aqui no meio, tá? Então, esse daqui é o que é assim a mágica entre muitas aspas que acontece dentro de um motor elétrico devido à defasagem entre as fases que a gente tem no nosso sistema elétrico, tá? Então, isso que vocês estão vendo aqui é o campo elétrico girante que tanto se fala, tá? Que a gente tem o efeito e tudo mais. E aí aqui tem a explicação até para mostrar para vocês, tá? A aplicação das três fases aqui faz com a defasagem de 120 graus, que cada uma das bobinas liga em um momento diferente. Como elas vão ligando de maneira alternada na sequência, a união dos efeitos dela gera para a gente o chamado campo eletromagnético girante. E esse campo eletromagnético girante nunca desliga, porque as três fases estão ligadas em momentos alternados. Diferente se eu botar só uma fase aqui, ó. Certo? Se eu botar duas fases também, ó, não fica certinho. Tem sempre algum ponto aí que ele dá uma desligadinha. Agora aqui, ó. Esse é o sistema do campo elétrico girante trifásico, resultante aqui para vocês. Tá? Então era isso que eu queria mostrar do ponto de vista elétrico. Isso daqui
é a mágica do funcionamento do motor elétrico trifásico, que eu vou detalhar mais na próxima aula. Ficou alguma dúvida sobre a aula de hoje, gente? Não, bem tranquilo. Tudo tranquilo? Os conceitos ficaram reforçados em relação ao que vocês viram com a Ageu? Bateu algum conceito com o outro? Vocês conseguiram assimilar em relação ao que foi falado nas aulas dele? Sim, Com Sim? certeza. Beleza. Não ficou muito, sinoide, né? não ficou muito repetitivo não, né, em relação ao que ele falou. Não, ficou bem mais esclarecido. Beleza, então, gente. Eu vou estar encerrando a aula aqui agora, tá? Eu vou salvar essas aulas que eu fiz aqui de hoje, colocar no YouTube, e aí eu compartilho lá com vocês, ok? O material de aula já está no WhatsApp de vocês, eu vou atualizar também no ambiente educacional. Beleza. Beleza, galera? Boa noite, bom descanso. Falou, professor. Boa noite. Falou, boa noite.